CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente fala sobre, acho que é um item que todo mundo tem dúvidas, né? E reclamação. Exatamente. Autonomia da bateria. Quem já não ficou sem a bateria no momento crítico que mais precisava. Exatamente, na hora que estava precisando de fazer uma ligação e o telefone, né, ficar piscando aquele vermelhinho e pum, desliga. Aí todo mundo reclama. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a autonomia da bateria, porque, Fernanda, saiu uma pesquisa de uma consultoria americana que fez uma série de testes com vários smartphones aí do mercado e indicaram aqueles que têm maior autonomia de bateria. Olha só, informação interessante, quem está querendo comprar um aparelho agora, né? E aí eles fizeram testes com acesso à internet e com ligações telefônicas também, né? E aí o grande campeão de todos eles foi o Galaxy S4, né? Eles chegaram à conclusão, né, segundo essa pesquisa americana, que o S4 em ligações aguenta até 1.051 minutos de ligação telefônica. Olha só, muita coisa, né? Então, mais de 17 horas de ligação. O segundo colocado é o HTC One, com 771 minutos, e o S4 Mini com 746 minutos. Então, veja que estão interessante. O iPhone 5S ficou com apenas 651 minutos de conversação telefônica. Né? Não foi um bom resultado lá, né? Ficou bem atrás, no quarto colocado aqui, né, da situação. Na parte de navegação internet, também o grande campeão foi o S4, o Galaxy S4 da Samsung, com 405 minutos de navegação na internet via 3G, né? Foi o cálculo deles. O S4 Mini ficou em segundo lugar, com 394 minutos, e o HTC One Mini com 385. O iPhone apareceu apenas na 7ª posição, né? O iPhone 5S com 291 minutos de navegação na internet, e o iPhone 5C com 252 minutos de navegação na internet. Então veja que até foi um comentário da própria consultoria dizendo que os aparelhos da iPhone, esses novos aparelhos da iPhone, tiveram um performance decepcionante na parte de bateria, porque eles esperavam, e os outros iPhones mais antigos tinham uma excelente performance, né, na parte de autonomia de bateria, e esses agora não foi assim o esperado por eles. E aí o grande campeão foram os aparelhos da Samsung, o S4 e S4 Mini, e do HTC, o HTC One e o HTC One Mini. Então, boa aí quem está pensando em comprar um aparelho e precisa de grande autonomia de bateria, as dicas são esses aparelhos que a gente acabou de comentar. Galaxy S4. S4 e o HTC One e o HTC One Mini, né? Lembrando que, para quem já tem os seus aparelhos, como é que ele pode estender a autonomia da bateria? Então, vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, controle o brilho do LCD. O LCD é um grande vilão na hora do uso da bateria. Quando você coloca o LCD com brilho muito forte, ele acaba comendo a bateria muito rapidamente. Outra coisa são as partes de redes sem fio. Então, ligar o Bluetooth, ligar o Wi-Fi, né, o mesmo 3G quando você precisa. Se você não precisa da navegação da internet, deixa essas conexões de rede, né, sem fio desligadas. Essa é uma outra questão. Outra questão é controlar que aplicativos estão em execução no momento do aparelho. Então, deixe funcionando, deixe aberto lá, em execução no aparelho apenas os aplicativos que você está usando. E o GPS também deixar desligado, ligar apenas quando for necessário que você use. Tudo isso são acessórios ou são programas que consomem a bateria e aí acabam encurtando a autonomia da bateria. Por último, cuidado com onde você coloca o smartphone. O maior vilão, né, o maior inimigo das baterias é o calor. Então, não colocar o smartphone no sol direto, não guardar ele no porta-luva ou do porta-mala, porque isso também acaba prejudicando a bateria. Por quê? Por causa do calor? Do calor, exatamente. Deixa o carro no sol, né, ele está dentro do porta-luva, dentro do porta-malas, isso acaba prejudicando a bateria, né, ou seja, encurtando a vida útil da bateria. Vamos às dúvidas dos nossos ouvintes? Vamos lá. Então, a primeira dúvida, a gente tem aqui do Flávio, que ele mandou um e-mail pra gente aqui, né, falando sobre, gostaria de saber as sugestões de aplicativos tipo controle dos pais para tablets Android, né, porque muitos pais agora dão de presente para suas crianças, né, tablets. E é muito bem, Flávio, é uma boa pergunta sobre isso. E aí, Flávio, a pergunta para você, e obrigado pela participação, é um aplicativo chamado NetNanny. Então, é www.netnany.com. NetNanny é o aplicativo, ele é pago, custa em torno de $30, mas você paga uma vez só, não precisa mais pagar, não é por mês nem por ano.
instala no tablet. Ele também tem versões para PC, para Mac, né? E você consegue controlar exatamente o que pode ou não pode ser navegado na internet. É uma boa dica aí para quem está pensando nessa situação. O Vitor Hugo também entrou em contato com a gente aqui pelo e-mail, mandou um e-mail para a gente perguntando se é possível fazer chamadas ou enviar SMS de um tablet com modem 3G, né? Ou seja, que ele quer usar o tablet como um smartphone. Imagino que o tablet não seja um telefone, é um tablet comum, né? Vitor Hugo, obrigado pela participação também. E você pode fazer uso do tablet como um telefone usando, por exemplo, o Skype. Instala o Skype no aparelho, obviamente que você vai ter que pagar, né? Você vai ter uma conta paga no Skype, colocar créditos na sua conta, e aí pode fazer ligações para fixos de celular. E para a parte do SMS, você pode usar os próprios sites das operadoras. As operadoras, elas normalmente disponibilizam no seu site a possibilidade de até enviar gratuitamente SMS para os números do seu que estão, né, dentro da sua operadora. Então, é outra dica interessante, né? Outra pergunta também do Anoy, que agora vem via Twitter. Ele mandou um Twitter para a gente aqui, perguntando por que o 4G da Vivo é pouco falado e o preço é bem mais caro. Na verdade, a gente está vendo aqui que, acho que nesse começo, a cobertura do 4G ainda é muito pequena na cidade de Vitória, na Grande Vitória. Algumas regiões específicas apenas que tem essa cobertura. Então, por isso que não ficou muito popular, né, aqui na Grande Vitória. No Brasil, só para a gente lembrar, foi uma estatística que saiu essa semana, temos mais de 550 mil usuários de 4G já no Brasil, cadastrados, né? É bastante coisa. Aqui em Vitória que a cobertura ainda não está tão grande, então por isso que acho que não ficou popular ainda esse uso do 4G. O Claudemir, ele nos mandou a seguinte informação. Gilberto, estou com um sério problema no Facebook. E acho que outras pessoas podem estar passando pela mesma situação. Ele disse que ele vem recebendo várias confirmações de amizade. Ele disse até que seria normal, se não fosse um detalhe. Todas as confirmações ele não enviou. E são de pessoas que ele não conhece. Bom, isso pode ser um vírus, né, que infectou sua conta do Facebook, e aí esse, na verdade, o vírus é que está solicitando, né, a confirmação de amizade dessas outras pessoas e não é você. Eu sugiro que você entre no seu navegador, né, ou seja, primeiro troca a senha do seu Facebook, né, primeira questão. Segundo, entre no navegador e limpa o chamado de cache, ou seja, o histórico, né, de navegações que você tem e cache do navegador, porque o vírus pode estar instalado nesse seu histórico, né, no seu cache do navegador. E aí ele vê se isso para de acontecer ou não, né? Obrigado aí pela participação. Olha, o Moacir, ele diz o seguinte, no desktop dele, ele não consegue mais navegar na internet. Ele diz que ele tem 2 modelos de conexão. Um é de placa PCI Wireless e a outra é uma placa de rede conectada ao modem ADSL. E qualquer uma das duas informa que ele está conectado, só que ele não navega. E o que pode acontecer? O que ele faz? O antivírus é Avast, está atualizado, e só está atualizado até quando ele conseguir a conexão. Ele tem outros computadores em casa ligados nesta mesma rede que navegam normalmente. Bom, de longe assim, é difícil de dar um diagnóstico exato do que é o problema, mas aparentemente se ele está conectado na rede, se ele conseguiu conectar e não está conseguindo navegar, provavelmente é um problema de endereçamento IP, ou seja, essa máquina não recebeu um endereçamento IP adequado para navegar, ou o DNS. Então ele tem que verificar as configurações de rede, basicamente, desse notebook, para saber se ele realmente conseguiu receber todas as configurações de DNS, endereçamento IP, né? E observar se estiver perto do ícone, lá do lado direito embaixo, um triângulo laranja ou amarelo, né, sinalizando com um símbolo de exclamação no meio, é exatamente um problema dessa natureza que eu comentei aqui agora. Um problema de rede, de DNS, que por isso está impedindo que ele navegue nesse computador especificamente. Entendido. Bom, eu tenho um outro ouvinte aqui que está pedindo para a gente repetir as informações de segurança do tablet. Ele gostaria até de dar de presente, então ele quer que a gente... Legal. Bom, o software chama-se NetNanny e o endereço do site é www.netnanny.com. Esse é o site lá. Entrar, pode baixar da internet diretamente o aplicativo. Como eu falei, é pago, custa em torno de $30, mas paga uma vez só e depois não precisa pagar mais nada. Né? Outro ouvinte, gostaria de saber se existe algum aplicativo que identifica a chamada de número restrito. Infelizmente não. Muita gente gostaria desse aplicativo também, mas esse número já vem bloqueado pela operadora. Então, já vem como no restrito da operadora. Então não tem jeito. Só a operadora que sabe quem está te ligando.
Bom, vamos aos destaques? Vamos lá. Então, dica da semana, só dica de segurança rapidinho. O Google, a partir do dia 11, olha só, impressionante, hein, Fernanda? A partir do dia 11 de novembro, semana que vem, segunda-feira, o Google vai mudar, já anunciou que vai mudar seu termo de serviço, ou seja, como é que ele vai lidar com sua informação, e sabe o que pode acontecer? A partir de segunda-feira, ele pode usar, ele está declarando que ele pode usar sua foto, seu comentário e seus posts em propagandas dentro do próprio Google. Dentro do próprio Google Plus. Então veja, você pode daqui a pouco aparecer uma propaganda sua, uma foto sua, para os seus amigos, exatamente assim, né? E ele pode colocar, ele está declarando que ele pode fazer isso a partir de segunda-feira, né? Então, para quem não quer fazer isso, né, ele não deixou isso claro, mas para quem não, a gente vai deixar isso claro para os nossos ouvintes. Para quem não quer que ele faça isso com você, você tem que entrar dentro da configuração do Google lá e desmarcar uma opção. Né? Só que ninguém sabe disso, então a maioria das pessoas vão ficar com isso aberto. Então eu preparei aqui um link que vai diretamente dentro do endereçamento lá onde você vai ter que desmarcar essa opção. O link entra lá no tinyurl, então tinyurl.com/privacidade Google. Entra nesse site, vai aparecer uma tela dentro do Google Plus, né? E aí logo embaixo da tela tem uma opção para você desmarcar e confirmar. Com isso vai fazer o quê? Ele vai impedir que o Google use as suas informações, né? Ou seja, para fazer esse tipo de divulgação. Se você deixa essa opção marcada, o que vai acontecer é que você está aceitando que ele faça isso com a sua foto e suas opiniões. Então, para os nossos ouvintes aí, quem quiser desmarcar e não ter essa opção, não deixar que o Google use sua foto e seus posts para fazer propaganda, o endereço então é tinyurl.com/privacidade Google. Gente, esse link a gente vai postar em nossa página na internet, no site, tá bom? Para que vocês possam ter acesso a essa informação e aí, um tempinho mais, vocês podem parar no seu computador e fazer exatamente a manobra que foi descoberta pelo Gilberto, para que a partir da segunda-feira você não seja surpreendido com a propaganda envolvendo seu nome ou sua imagem. Impressionante, mas é verdade. Então vamos lá, Resumo agora os da semana. destaques. Bom, Fernanda, o Brasil, uma notícia que apareceu essa semana aqui também, que o Brasil espionou estrangeiros. Então, o governo brasileiro, que tanto protestou contra a espionagem norte-americana, acabou sendo divulgado que ele também monitorou diplomatas russos, iraquianos e iranianos entre 2003 e 2004. Então, veja que impressionante nessa situação. Então, nesses casos todos envolviam negociações de equipamentos militares e outras questões em relação a viagens, né? E aí essa espionagem inclusive foi confirmada por militares da área de inteligência, agentes e ex-funcionários da ABIN. Né? Em nota o governo reconheceu que isso realmente aconteceu, e isso só prova que nessa área de espionagem não tem vilão nem mocinho. Todo mundo faz esse tipo de espionagem. E, na verdade, o que o Brasil ficou, acho que, tão aborrecido foi que ele achava que estava protegido e não estava, e teve suas contas todas invadidas, né, e monitoradas. Outra informação importante da semana foi que o Facebook, olha só, impressionante também, o Facebook divulgou um relatório essa semana dizendo que o uso do Facebook pelos adolescentes pode estar em declínio. Os usuários, os adolescentes estão achando que tem muita gente no Facebook, né, segundo a opinião lá do próprio Facebook, e queriam um espaço para eles. E aí estão abandonando lentamente, os adolescentes, né, lentamente o uso do Facebook. Eles têm observado que tem caído isso. E estão indo para onde? Para o Twitter. Aparentemente, esses adolescentes estão se voltando agora para a rede social do Twitter, com os posts nessa nova rede social. E por último, infelizmente, mais uma vez, a votação do Marco Civil ficou para a semana que vem. Exatamente. Não teve acordo na Câmara, né? Os principais pontos de debate foi a neutralidade da rede, que é aquela questão de que o provedor não pode filtrar o seu tráfego da internet. Também teve um ponto polêmico que foi a quebra de sigilo, que só pode ser feita através de mandado judicial, né, também. E também a definição de que o provedor não pode, em hipótese nenhuma, filtrar, analisar ou guardar o tráfego do usuário. São pontos bastante polêmicos, estão uma discussão grande no Brasil, mas o texto, segundo o deputado Molon colocou, é um texto muito bom. Se ele for aprovado da forma como foi proposto, sem alterações muito grandes, vai ter uma boa proteção para nós internautas, né? Então, ou seja, a gente tem que torcer e pressionar os nossos representantes, né, para que o texto seja aprovado praticamente como o deputado Molon propôs, que foi um bom texto, um texto que assim, realmente protege a privacidade, né, e nossa inviolabilidade na rede social.
Ok. Gilberto, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Daqui a pouquinho todas as dicas do Gilberto em nosso site cbnvitoria.com.br. Até sexta que vem. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes. Até a próxima sexta-feira.